Fala galera do meu canal, saudações rubro-negras, me chamo Stephanie e vim aqui dar minhas opiniões e vir falar do Flamengo. Minha primeira notícia, é a chegada de Gerson ontem no Rio de Janeiro e ele deverá assinar um contrato de 5 anos pelo Flamengo, vindo do Olympique de Marselha. Hoje também chegou Vitor Pereira e provavelmente amanhã será a apresentação dele, é o que dizem as mídias. E falar um pouco sobre o que aconteceu essa semana do Jazz ter decidido voltar ao Rio de Janeiro, voltar ao Flamengo, da onde ele nunca deveria ter saído. E falado sobre a repórter da Globo, a apresentadora lá, que acabou dizendo que foi fracasso do Gerson ter voltado ao Flamengo. E por que seria um fracasso, Porque seria um meio que a carreira do Gerson acabou por causa disso. A gente não pode fazer isso, desmerecer um grande clube hoje, que seria o Flamengo, como os outros clubes grandes que a gente tem no Brasil. Aqui se paga muito bem, aqui se paga às vezes bem melhor do que um europeu. Então não teria o porquê dizer que ele poderia ter vindo com 30 anos ou 30 e poucos anos que é o final de carreira. Porque a gente sempre teve uma ideia de que o brasileiro, o brasileirão, o campeonato brasileiro, fosse aquele futebol que tipo assim, não serve mais para Europa, pode voltar pro Brasil e tá tudo certo. Não, as coisas mudaram. As coisas agora não é o jogador chegar aqui com seus 30 e poucos anos, achar o que tem que fazer. Eu vou jogar quando eu quero e vou me aposentar, só ganhar dinheiro. Hoje temos a capacidade de chegar e dar a estrutura maior, máxima, aos jogadores que vêm, os mais novos, que acham que fracassou lá fora, sendo que os caras não fracassaram. Cada um sabe da sua carreira, cada um tem um jeito de pensar. Será que o Yuri Alberto do Corinthians fracassou lá fora, o Dudu? Será que o Scarpa vai fracassar, vai voltar? Às vezes não. Às vezes o Dudu pode, às vezes o Scarpa pode fazer um belo campeonato lá na Inglaterra e voltar ao Brasil 2, 3 anos depois. Hoje ele tem 28 anos, o Gerson tem 25 anos. Na primeira passagem pelo Flamengo ele foi muito bem, como ele ganhou títulos, pelo Flamengo. Ele demonstrou ser um jogador torcedor dentro de campo. Além de ser muito raçudo, saber jogar, tudo bem que poderia ter vindo em baixa muitas vezes, e tudo bem que uma hora poderia chegar o momento dele sair, se despedir, às vezes não ter o contrato renovado, igual muitos jogadores do Flamengo. Tem um ciclo. A vida de jogador de futebol é assim. Ele vem, ele joga, faz o que tem que ser feito, ele ganha seus títulos, ele talvez não ganhe, mas faça uma boa trajetória, pelo clube. Então, tipo, falar que foi fracasso ele ter ido pro Olympique e em vez de voltar de lá, em vez de ir para outro campeonato, Espanha ou algo do tipo, não acho certo. Eu não acho certo. Então, tipo, o Gerson fez muito bem em ter voltado. A negociação do Flamengo com o Olímpico foi muito boa, foi em 15 milhões de euros, que é o que dizem os sites, os grandes influenciadores, que cobrem o Flamengo. E não acho que seja tão ruim ele voltar, até porque a estrutura que a gente tem às vezes é muito melhor do que um Almeria da vida. Às vezes até o Aston Villa da Inglaterra, pode muita gente discordar disso, mas talvez o jeito que ela falou não seja a melhor maneira de expressar, de dizer que foi um fracasso ele ter que voltar à zona de conforto. Será que aqui é a zona de conforto?
aqui se tem muita cobrança, aqui a gente sabe torcer, mas sabe cobrar. Quando não dá certo, a primeira coisa que a gente faz é apoiar. Depois, e continua daquele jeito ali, a gente começa a cobrar, a gente começa a criticar. E isso é muito normal no futebol. Só que tem muita gente que eu acho que é inveja, né? De falar assim, pô, antigamente o clube ele era muito quebrado. Hoje o clube pode contratar praticamente qualquer jogador, né? Para atuar aqui. E, e essa é a minha opinião, entendeu? Acho que a melhor escolha que ele fez de querer voltar, forçar a saída também não é legal, porque ele, como outros, podem forçar a saída para outro clube e nos prejudicar. Mas as coisas são assim mesmo, entendeu? E igual o Vitor Pereira, em não querer mais continuar no Corinthians, igual foi dado. Acho que o Vitor Pereira, ele tinha suas razões. Um técnico que eu não conhecia, só fui conhecer depois que ele veio pro Corinthians, o pessoal falando que ele tinha uma boa trajetória lá fora, tem bons números. E com o time do Corinthians, que hoje o elenco é muito baixo, ele fez muita coisa. Então, tipo, é de se engrandecer um pouco o trabalho que ele fez no Corinthians. Teve outros técnicos que não conseguiram fazer o que ele acabou fazendo. E quando ele jogou no Maracanã contra o Flamengo, nos 2 jogos que foi a final da Copa do Brasil, né, que o Corinthians acabou empatando, e o jogo de que não valia muita coisa para o Flamengo, mas mesmo assim foram lá e ganharam de 2-1 o jogo. E a cobrança que tinha muito em cima dele em São Paulo era muitas vezes desnecessário, porque se ele não tinha um elenco tão bom, né, um conjunto tão bom, porque em nomes o Corinthians é muito bom, mas em um conjunto, a evolução do conjunto às vezes não é feita só pelo técnico, e sim pelo pessoal, né, pelos jogadores que estão lá. Vai dar tipo a harmonia do ambiente também conta demais. Às vezes a quem ri, né, ver os caras rindo um pro outro ali em campo, às vezes fora de campo não é a mesma coisa. É um ambiente de trabalho, é um ambiente que todos se cobram, que nem todo mundo gosta um do outro. Então, o Flamengo viu a oportunidade, contratou o técnico, ele chegou hoje, provavelmente, é o que é dito, amanhã será a apresentação dele. Eu desejo muito que ele faça muito sucesso no Flamengo, que os críticos calem um pouco a boca, né? Porque criticar é muito fácil quando você torce para outro time e é muito mais fácil você falar o mal do ambiente do outro clube do que você falar o bem, entendeu? Porque lacrar é muito fácil, você lacrar em cima das coisas. Ah, que você não deveria fazer isso, porque isso ou aquilo. O futebol, quando o cara veste a camisa, ele veste o contrato dele. Às vezes ele é o torcedor, às vezes ele é só o jogador do clube. Como muitos é assim. É um ambiente de trabalho. Eles vêm, eles jogam e depois mudam de clube, vão para outros lugares. Lá, muitos vão falar: ah, mas eu sempre gostei desse time, sempre apoiei isso ou aquilo. E assim vai, entendeu? Então, eu desejo muita sorte ao Vitor Pereira, a boa volta do Gerson, como ele jogou muito bem no Olímpico e fez bons números, ele vai vir muito melhor do que ele já estava aqui, porque ele saiu daqui muito bem para ir jogar lá e foi muito bem lá também. Não jogou mais do que lá, né, o que jogou aqui, mas em posição diferente que ele jogou, ele fez muito mais do que ele fez aqui. Então, desejo boa sorte ao Gerson, boa sorte pra gente, né, que é flamenguista, boa sorte ao Vitor Pereira e que o Flamengo saiba contratar os próximos jogadores que estão, né, na lista de contratação, como o Quinteiro, agora é o Anderson Talisca que está no meio, e o Rossi, né, do Boca, que tá uma novela de vai ou não vai, mas
vamos aguardar, vamos esperar as próximas, né, definições que o Flamengo tem e torcer muito, né, para que esse ano não tenha muita lesão, uma dor de cabeça, né, que os jogadores estejam bem recuperados, os que sentem alguma coisa ou sentiu, né, desconforto, estejam muito bem fisicamente e vamos para um grande ano e vamos ser campeão novamente da Libertadores. Eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, deixa o seu gostei, deixa a sua opinião também por tudo que eu falei, se eu falei bem, se eu falei mal sobre o clube, sobre a minha opinião que eu acabei de dar. E esse canal vai ser destinado a isso, a minha opinião, aquilo que eu vejo, aquilo que eu apuro. Não vou deixar de dar os créditos a quem eu leio as notícias. Então, meu muito obrigado. E se inscreva no canal, dê seu like e saudações rubro-negra para você.